palavra e sermos alimentados em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode se sentar, que a graça e a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Quem recebe, diga amém. Amém. Glória a Deus. Abra comigo, meu irmão, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, 13. Nós estaremos projetando também Filipenses 3, 13. Nós estamos na nossa série de mensagens intitulada Superando os Fracassos, ou Superando o Fracasso. Estamos na parte número 4. Então, te incentivo, se você não assistiu, as nossas outras ministrações sobre essa temática, querido. Nós temos a parte 1, parte 2, parte 3, lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/prgiovanni. Ou então no site da igreja também, você vai no YouTube, você bota na lupinha lá, de procurar Igreja Batista Betel de Umuarama, também você pode encontrar essa mensagem. Supere os fracassos. Nós temos aprendido, que o sucesso não significa evitar o fracasso. As dificuldades, os problemas fazem parte da vida. As adversidades vão muitas vezes se aproximar de nós. Os gigantes se levantam contra nós. E muitas vezes, nem sempre nós conquistamos, temos sucesso, ou vencemos e triunfamos tudo e todos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já falhamos, já fracassamos. O próprio pecado é uma falha, é um fracasso moral, não é verdade? E nós precisamos aprender a como lidar com o fracasso. A questão principal é essa: como é que nós lidamos com o fracasso? E nós aprendemos que a diferença entre a grandeza e a mediocridade é geralmente como um indivíduo observa, vê, enxerga os seus próprios erros. Amém? E vamos ler 3 versículos que falam sobre isso. O primeiro deles, Filipenses 3, 13, que fala aqui como nós devemos lidar com o passado, com aquelas coisas que já aconteceram atrás na nossa vida. Filipenses 3, 13, vamos ler ali, irmãos. Irmãos, quanto a mim, diz Paulo, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão adiante de mim. Em outras versões diz, prossigo para o alvo, na continuação, para o prêmio da vocação celestial de Deus, em Cristo Jesus. Amém? Quem quer vencer na vida aí, ter sucesso, bênção, prosperidade, glória de Deus, graça de Deus na sua vida, querido? Nós estamos aprendendo aqui o segredo para isso, é esquecermos das coisas que para trás ficam, daquilo que já aconteceu. Precisamos entender, conforme diz Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as nossas burradas, até os nossos erros, até as nossas falhas, até os nossos fracassos. Se nós aprendermos com eles, aquilo vai cooperar para o bem. Nós vamos ter grandes lições, um grande aprendizado da parte de Deus, mas o passado não pode ser uma prisão para você. O passado tem que ser uma escola na sua vida, em nome de Jesus. Vamos prosseguir para o alvo? Como nós cantamos, Meu alvo é Cristo, vou avançar, eu vou correr, diz essa música do Kleber Lucas. Meu alvo é Cristo. E esse é um dos grandes segredos para nós aprendermos a superar os fracassos, é esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Eu olho para aquelas coisas que estão adiante, para a suprema vocação de Cristo Jesus, o meu Senhor. Abra comigo também 1 João 5,4, é um versículo tremendo também, quando você estiver abatido, caído, se sentindo fracassado, sentindo que não vai dar conta de algo na sua vida. Memorize esse versículo, porque esse aqui é um dos versículos dos vencedores. E nos dá a chave de como nós vamos vencer as dificuldades nessa vida. 1 João 5,4, nós estamos projetando, a Bíblia diz, porque todo
o que é nascido de Deus. Quantos nasceram de novo aí? Levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia, amém? Todo aquele que é nascido de Deus, este vence o mundo, o cosmos, esse sistema mundial que envolve todas as coisas e que muitas vezes são contrárias à palavra de Deus, a mídia, a educação, todas essas coisas, toda a sociedade civil organizada, tudo isso que é contrário a Deus, que envolve toda a vida humana, aqueles que são nascidos de Deus vencem o mundo. E ele continua dizendo, e esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. E aqui fala de uma atitude. Hoje a ênfase da nossa ministração vai ser sobre o que é atitude. Se você é um homem, se você é uma mulher de atitude de fé, olha a chave da sua e da minha vitória. Qual é? 2 pontos, final, a nossa fé. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e diz para ele, a sua fé e a minha fé vai nos trazer vitória. Amém, queridos? Aleluia! Você crê nisso? Levanta as 2 mãos para os céus e fala, Senhor, eu creio na minha bênção, na minha prosperidade, na minha vitória, através da minha fé. Amém, querido? Eu não sei como é que você veio hoje, talvez triste com alguma coisa que você esteja enfrentando, alguma dificuldade, algum problema, algum gigante que se levantou contra você. Querido, eu só sei de uma coisa, se você tiver uma atitude de fé, no final de todas as coisas, em Cristo, nós iremos vencer. Por mais que talvez uma hora ou outra você perdeu alguma batalha, a guerra ainda não acabou na sua vida. E o final dessa guerra, em Cristo, tendo Cristo como general, governante da tua vida, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o governante do teu coração, querido, você pode ter certeza que Deus vai dar a vitória para você. Esse é o Deus tremendo que nós servimos. E João 16:33, pode abrir aí também no seu celular, tablet, na sua Bíblia, né? Projetado também, nós sempre projetamos aqui, porque às vezes um ou outro irmão não traz a Bíblia, mas é legal trazer, folhear ali a Bíblia para que você fique adestrado, né? Bem ali, fera, em achar os textos da palavra de Deus. João 16:33, no Evangelho de João, Jesus diz, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Olha que bênção, promessa de Deus para mim e para você, não é guerra, não é luta o tempo todo, mas sim ter paz, por mais que hajam conflitos, problemas, dores, né? Às vezes até derrota, fracasso, falhas, irmãos, Deus em Jesus promete paz para mim e para você, para que em mim tenhais paz, tenho-vos dito isso, no mundo tereis aflições. Aqui nessa versão, na Almeida atualizada, diz, no mundo tereis tribulações. Nós aprendemos que tribulação é a maneira de Deus filtrar, de Deus peneirar aqueles que são dele, são trigo de Deus, vão ser peneirados nas tribulações, nas dores, nos problemas, nas dificuldades, nas lutas, e vão sair como um trigo de Deus, vão dar fruto para Deus, vão viver para a glória de Deus, não vão abandonar a fé, vão perseverar, não vão blasfemar, não vão meter a boca em Deus, falar mal de Deus, dos crentes da igreja, não. São homens e mulheres que perseveram mesmo diante das tribulações, são homens e mulheres que têm ânimo. Olha o que Jesus diz no final, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E querido, eu estou aqui nessa noite para dizer que se Jesus venceu, você com Ele também vai vencer. Aquela dificuldade na tua casa, no teu casamento, às vezes com os teus filhos, às vezes ali na tua vida profissional, nas tuas finanças, na tua área emocional, na tua vida afetiva, nos teus relacionamentos, irmão, em todas as áreas da nossa vida, essa promessa pode se tornar uma realidade, se eu e você tivermos uma atitude de fé, cremos e confiarmos nesse Deus maravilhoso.
e alinharmos a nossa vida e o nosso coração de acordo com o prumo de Deus, que é a palavra de Deus, que alinha a nossa vida, por mais que esteja uma hora ou outra, né, você possa falhar, errar, ali se entortar, Deus endireita você. A W. Tozer, um grande teólogo americano, ele diz: tudo está torto, até que Deus endireite. E Deus está aqui nessa noite para te endireitar, para te colocar no prumo novamente, para alinhar novamente a tua vida com o coração dele, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Deus, irmãos. Eu quero experimentar a vontade de Deus. Eu quero viver, e você precisa viver no centro da vontade de Deus. Essa vontade de Deus, o que Deus sonhou para você, é bom, é perfeito e agradável ao coração dele e para o seu coração também. Hoje mesmo, né, nós estamos gravando o programa para televisão, na TV Kaiowá. A gente participa do programa lá da nossa querida irmã Tamires, o programa Nossa Casa, e Deus trouxe isso no nosso coração, uma palavra sobre contemplarmos a Deus, sobre mantermos o foco em Deus, sobre olharmos para Deus, pensarmos em Deus, adorarmos a Deus, porque tudo aquilo que a gente contempla, a gente adora, a gente reflete, a gente pensa, nós nos tornamos como aquilo que nós adoramos. Por isso nós precisamos pensar em Deus. Por isso nós não podemos deixar que os problemas, as dificuldades e até a própria bênção de Deus, eu falei sobre isso. Às vezes Deus nos abençoa com algo e aquela bênção tira o primeiro lugar de Deus, nos distrai do foco, da concentração, do olhar em quem é o Senhor, do abençoador. E querido, isso é perigoso demais. Nós precisamos crescer em contemplar o nosso Deus, adorarmos a Ele e vencemos toda e qualquer dificuldade. Nós aprendemos que com a atitude correta, o fracasso na sua e na minha vida não será nem fatal, nem final, mas pode ser um grande trampolim de Deus para um novo tempo, para uma nova história, para novos patamares, para um novo nível de fé, de maturidade que eu e você vamos ter em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Preste atenção no que eu estou falando. O fracasso, muitas vezes, quando você se sente um zero à esquerda, né? Quando você sente que aquilo que você fez, você errou, você falhou, irmão, não pare por aí. Nós aprendemos através desses estudos que você pode fracassar e andar para trás, ou você pode fracassar e andar para frente. O fracasso pode ser um trampolim para você, e não algo que vai te escorar, que vai te ancorar num espírito de coitadinho, de derrotado. Alguém que não assume as suas responsabilidades, que culpa os outros, mediante os seus próprios fracassos, né? Culpa o cônjuge, culpa os filhos, culpa o país, culpa a Dilma, o Haddad, o Bolsonaro, sei lá. Irmão, para com isso, assuma as suas responsabilidades. Se falhou, se caiu, levanta em nome de Jesus. Porque o justo também, a pessoa de Deus, o filho de Deus, às vezes tropeça, cai, erra. O que ele não pode é ficar num estado de derrota, um estado cíclico de fracasso, de derrota, caindo, queda em cima de queda. Aí sim ele entra numa posição perigosa, onde a sua salvação está em risco. Ele começa a abandonar a posição de estar em Cristo, para entrar numa posição perigosíssima, chamada o ciclo da derrota. Uma vida derrotada, uma vida fracassada, onde a pessoa fracassa e anda para trás, em vez de fracassar e usar o fracasso como um trampolim, para um novo momento, para uma vitória lá na frente, criando esperança, tendo uma atitude de fé, que Deus vai te tirar dessa e te levar a novos patamares em nome de Jesus. Amém? Nós aprendemos que o fracasso pode se tornar em grandes experiências de aprendizado, de estudos, de desvio de rota. Às vezes você está numa rota errada, num caminho errado, e Deus quer te trazer de volta ao caminho de vida eterna. Então você precisa desviar a rota.
E às vezes Deus usa o fracasso, um problema, a dor, o sofrimento, a dificuldade, para te trazer de volta para Ele. C.S. Lewis, num dos grandes livros dele, que fala sobre o problema do sofrimento, ele diz que a dor e o sofrimento é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Não que Deus seja culpado da dor e do sofrimento que eu e você venhamos a passar, não. Geralmente as dores e os sofrimentos acontecem ou por situações diversas da vida, que fogem ao nosso controle, ou então são situações que nós mesmos nos metemos. Sim ou não, irmãos? Falamos o que não devia, tomamos uma atitude errada, né? Machucamos aqueles que nós deveríamos ter amado. Presta atenção, querido, a dor e o sofrimento, o fracasso também, nós também poderíamos dizer, os problemas são um megafone de Deus para chamar a tua atenção, para te trazer de volta a rota de vida eterna, porque o fracasso pode se tornar em experiências de aprendizado, de estudos, de desvio de rota e oportunidades de crescimento na sua vida com Deus. Amém? Quem que vai aprender aí com o passado? Quem que vai aprender diante das derrotas, das coisas ruins que vai acontecer? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a Bíblia continua dizendo, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você é filho de Deus, se você for chamado por Deus, se você respondeu ao chamado de Deus, até aquilo de ruim que aconteceu com você, muitas vezes causado por eu e você mesmo, por cada um de nós, erros e falhas nossos, Deus vai te trazer para perto dEle, te consertar, te colocar no torno dEle, no prumo dEle, e consertar a nossa vida e nos dar grandes lições, grandes aprendizados. Amém? Até porque, querido, porque Deus pode usar isso futuramente. Você vencendo aquela área, você vencendo aquela dificuldade, Deus vai usar isso para você consolar e ajudar outras pessoas. Amém? Olha que coisa tremenda, querido. Só Deus pode fazer isso. Reverte as situações crônicas diante dos homens. Presta atenção nessa frase, querido. Aquela pessoa negativa, aquela pessoa crítica, aquela pessoa que se sente derrotada, o pessimista. Talvez você já tenha conhecido muitas pessoas assim, ou até você tem tido uma postura assim. O pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, mas o vencedor ajusta as velas do barco. Amém? Você vai vencer em Jesus, irmão? Glória a Deus. Deus te chamou para ser um vencedor. O que é um vencedor? É aquele que venceu a dor. Mas para isso nós precisamos ter uma atitude correta. E é essa a ênfase que nós vamos dar. Eu só fiz uma rápida recapitulação dentro daquilo que nós já abordamos, para você que chegou hoje não boiar naquilo que nós estamos falando, mas com a graça de Deus entrar nessa rota de bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. O que é atitude de fé? O que é uma atitude? Nós precisamos entender que a questão-chave é isso, é a atitude, é o posicionamento que nós temos diante da dificuldade, diante do fracasso, diante do problema, diante da adversidade. Meu irmão, será que você é alguém que se posiciona? Será que as pessoas observam isso em você? Que você é alguém de atitude? Ou você muitas vezes se acovarda? Você somatiza os teus problemas? Você foge deles? E não tem uma atitude de fé, um posicionamento correto diante das dificuldades. Querido, aprenda o que é atitude. Atitude é um sentimento interno expresso por um comportamento externo. Amém? A atitude começa lá dentro do nosso coração. Por isso que a palavra de Deus diz em Colossenses que a palavra de Deus, que é o que gera fé no nosso coração, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante você vir na igreja. Não ser como muitos crentes hoje aí, desigrejados,
que vivem uma fé toda multifacetada, toda esfacelada, ouvindo todo tipo de coisa. Um cristianismo mesclado, misturado. Não, você é fiel a Deus, você vem à igreja, você vem ouvir a palavra, a pregação, para crescer na graça, no conhecimento de Deus. Amém? Nós como pastores, nós ficamos muito felizes de ver as pessoas novinhas, né, que vêm naquele fogo do primeiro amor. Irmão, eles estão em tudo. É na oração de segunda-feira, na Bible School que a gente dá na segunda-feira, é em tudo quanto é coisa, é na oração que a gente faz aqui de manhã cedo, meio-dia, 18 horas. Que coisa linda, irmãos. Nós não podemos perder o primeiro amor. Nós temos que manter essa chama do Evangelho, essa atitude de fé, essa esperança viva, para que nós tenhamos essa atitude como um sentimento interno no nosso coração, que se revela através de um comportamento externo. É fácil dizer que ama a Deus, mas será que você tem amado as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor? Será que você tem tido atitudes coerentes com o Evangelho do amor de Jesus Cristo? É isso que nós estamos falando. Atitude é um sentimento interno, é uma decisão interna, mas que se revela através de um comportamento externo. Muitas pessoas, presta atenção, elas de alguma maneira tentam mascarar a sua atitude, disfarçar, enganar outras pessoas, mas depois de um tempo a atitude sempre acabará aparecendo. Esse sentimento interno, essa decisão que você travou e tomou dentro do seu coração, não adianta querer disfarçar, querido, uma hora vai aparecer. É igual o coração que está contaminado, né? Da amargura, do ressentimento, do desprezo, do ódio. Quando você abrir a boca, a tua boca vai destilar veneno. Sim ou não? Você vai começar a maltratar os outros, porque todo ferido fere os outros. Se torna uma pessoa ferina. É um sentimento interno, é uma atitude interna que acaba se externando, irmãos. Da mesma maneira, nós precisamos ter uma atitude de fé, de esperança, de confiança, crendo e se manifestando de maneira coerente com o nosso dia a dia, e não tentar mascarar a nossa atitude, disfarçar ou enganar, porque essa atitude, esse sentimento interno, essa decisão interna que você está dentro do teu coração, ela uma hora ou outra vai aparecer. Meu irmão, a atitude de fé que eu e você temos, ela pinta todo o aspecto da nossa vida. Se nós temos uma atitude positiva, uma atitude de fé, uma atitude de esperança, uma atitude de confiança no poder de Deus, a nossa vida vai ser diferente. A atitude é como se fosse um pincel na nossa mente. É o pincel da mente. Você pode pintar com cores vibrantes a sua vida e sair com uma grande obra de arte, ou então você vai pintar o mundo como algo cinzento, como algo triste, como algo horrível. Querido, como é que você tem pintado o seu mundo? Como é que você enxerga as pessoas? Eu tenho aprendido isso, querido. Muitas vezes a gente, né, parece que tem prazer em ver o defeito do outro, em julgar o outro, em criticar o outro. Eu tenho aprendido que o outro é uma extensão de mim mesmo. O outro é um espelho de quem eu sou. Então, se você tem prazer em julgar o outro, criticar, ver o negativo, o ruim, o mal do outro, irmão, isso só revela uma coisa: você está olhando no espelho que reflete você mesmo. Uma pessoa ruim, uma pessoa má, um legalista, um fariseu, muitas vezes um hipócrita, que se acha melhor que os outros, que não confia na graça de Deus, na justiça de Jesus, que foi colocada sobre nós através da fé, nós que somos pecadores. É alguém que confia na sua própria justiça, é alguém que muitas vezes está com o seu orgulho ferido, que tem pintado a sua vida de maneira cinzenta, de maneira triste, sem vida. Querido, qual é a atitude?
Como é que nós temos olhado para as pessoas ao nosso lado? Nós temos acreditado no ser humano? Nós temos acreditado nas pessoas? Quando a gente começa uma relação com alguém, você já parte na desconfiança ou você parte na confiança? Tem gente que é assim, né? Já é ressabiado na entrada. Isso só prova uma coisa, que você está ferido ainda. Porque todo relacionamento ele deve começar a partir, no mínimo, do 0 a 0. Mas o ideal é com a confiança. É claro que se a outra pessoa não se mostrar ser alguém íntegro, né, cair indiscreto, você pode, é claro, desconfiar. Porque pelos frutos conhecereis que tipo de árvore o outro é. Sim ou não, irmãos? A árvore boa produzirá bons frutos, mas a árvore má produzirá maus frutos. Mas como é que a gente parte dentro das nossas relações? Como é que a gente olha as outras pessoas? Que tipo de atitude nós temos com relação ao outro? O outro é uma extensão de mim mesmo. Foi isso que o bom samaritano entendeu na estrada, quando viu aquele homem todo arrebentado na beira do caminho. Ele entendeu que aquele homem não era um homem qualquer, não era um homem a ser desprezado, era um homem que era a extensão dele mesmo, um ser humano. Quando você ajuda alguém, você se humaniza. Quando você serve alguém, você se torna mais humano, mais parecido com Deus, mais parecido com Jesus. Porque o outro é uma extensão de mim mesmo, e o outro, muitas vezes, será um espelho de quem eu mesmo sou. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que você tem pintado a sua vida? Com que tipo de pincel? Com que tipo de atitude? A atitude é a vanguarda do seu verdadeiro eu. Preste atenção. A sua atitude é a vanguarda do seu verdadeiro eu. Revela o seu verdadeiro eu. Por que somos pecadores, irmãos? É porque muitas vezes pecamos. Mas por que muitas vezes tem muita gente que se mete e quer mostrar para os outros que é um santarrão? É porque ainda não entendeu que é um pecador, que é falho, que fracassa, que precisa da graça de Deus, do poder de Deus. Eu acho lindo quando Paulo fala, quando Deus fala a Paulo, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Olha que coisa linda, querido. Quando somos fracos, reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, é porque o poder de Deus está crescendo dentro de nós. Agora, quando cremos que o poder é nosso, a capacidade é nossa, o talento é nosso, a conquista foi nossa, o sucesso é nosso, meu irmão, Deus puxa o tapete e mostra as vergonhas. E mostra que você é pecador, que você é falho, que você precisa depender dEle, da graça dEle, do seu poder no meio da nossa fragilidade e fraqueza. Amém? A raiz da atitude é interna, mas os seus frutos são externos. O que tem revelado o teu coração, querido? Por exemplo, tem um versículo que diz: a boca fala do que o coração está cheio. Meu irmão, o que tem saído da tua boca? A boca fala do que o coração está cheio. Por isso que Jesus diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Em outras palavras, Deus está dizendo: cuide da sua vida emocional, irmão. Cuide dos teus sentimentos. Cuide do seu coração. Ninguém pode fazer isso por você. Eu não posso fazer isso por você. Nem Deus faz isso. Quem tem que fazer é você. Cuida do teu coração. Cuida das tuas emoções.
cuida dos teus sentimentos, cuida da tua mente, cuida dos teus olhos. A Bíblia ensina que os nossos olhos são a janela da nossa alma. São a janela da nossa alma. Tanto é que Jesus diz: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. A tua alma será iluminada. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Olha só. A atitude é uma raiz interna, mas que se revela e os seus frutos são externos. A atitude é sua melhor amiga, ou pode ser a sua maior inimiga. Que tipo de atitude você tem tido com relação à vida? Com relação aos problemas, com relação ao fracasso, com relação às derrotas, com relação ao pecado? Querido, eu acho que essa é a chave da salvação. Eu digo para todo mundo, querido, a chave da salvação é a atitude que você tem com relação ao pecado. Se você tem uma atitude de leviandade com relação ao pecado, pastor, eu sei que é errado, mas sabe como é que é? Eu não aguento ficar sem. Uma atitude leviana, está fazendo graça com a graça de Deus. Está escarnecendo de Deus, da sua palavra, desprezando aquilo que Deus está falando. Tem uma atitude equivocada com relação ao pecado. Não trata o pecado como um veneno, como algo horrível, como algo mortal, uma doença mortal, que tenta infectar e destruir o teu coração, querido. E a única vacina para o pecado, para o veneno terrível e mortal chamado pecado, é arrependimento. Arrependimento. Confissão, arrependimento e abandono do pecado. Se você tiver uma atitude de leviandade, de não estar nem aí, de desprezo para a palavra de Deus, para aquilo que Deus pensa, para aquilo que Deus diz na sua palavra, meu irmão, a salvação está em risco na sua vida. Mas se você tiver uma atitude de fé, de quebrantamento, de humildade, de reconhecimento, de responsabilização, nós temos aprendido isso na escola bíblica, da importância da lei da responsabilidade. Ela é chave para você vencer os seus problemas. Querido, se você tiver uma atitude correta com relação ao pecado que é mortal, tomando a vacina do arrependimento, aí sim você está em Cristo. E nessa posição em Cristo é a posição mais segura, sadia e saudável que um ser humano pode estar. Amém? Será que você está em Cristo? A Bíblia diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo na tua vida. Será que tudo tem sido feito novo na tua vida? Ou você ainda está preso às coisas do passado, às práticas erradas do passado, às práticas mundanas, aquilo que Deus diz para você não fazer, porque Ele te ama, Ele sabe que aquilo vai te destruir, que aquilo vai esfacelar, detonar, arrebentar com a tua alma. Que tipo de atitude você tem tido com relação ao pecado? A atitude é sua melhor amiga, ou a atitude também, se for equivocada, pode ser sua pior inimiga. É mais honesto e consistente sobre você a sua atitude do que as suas palavras. Billy Graham já dizia isso: de cada 100 pessoas no mundo, 99 vão ler os cristãos, e uma só vai ler a Bíblia e se converter sozinho. Será que a Bíblia tem sido viva em nós? Será que a palavra de Deus, o Logos de Deus, tem se concretizado na nossa vida? Tem se encarnado? É isso que Jesus fez. Jesus foi o Logos de Deus, a palavra divina, o verbo de Deus, o verbo em ação, a palavra em ação. A palavra tem que estar em ação na nossa vida, ela tem que ser concreta, palpável, visível. Amém? Na sua casa, no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional. A sua atitude é mais honesta
e consistente sobre você do que as suas palavras. Mais importante do que falar é viver. Fala comigo, mais importante do que falar é viver, irmão. Será que nós temos vivido uma vida com essa atitude de fé, com essa esperança, crendo que Deus é por nós? E se Deus é por nós, meu irmão, quem será contra nós? A atitude é seu aspecto externo, com base nas suas experiências, sim, passadas. Aquilo que aprendemos no passado se torna ensino e aprendizado, para que a gente melhore a cada dia como pessoa, como ser humano. A sua atitude é o que aproxima as pessoas de você, ou afasta as pessoas de você. As pessoas se sentem atraídas com a tua vida, com a tua presença, ou não suportam estar perto de você. É a sua atitude que faz a diferença, irmão. A sua atitude é o que aproxima e o que afasta as pessoas de você. Nunca está contente enquanto não se expressar a sua atitude. O tempo todo ela vai estar se expressando. Por exemplo, a pessoa extremamente arrogante, soberba, não tem jeito, irmão. Abriu a boca, vai exalar soberba e arrogância, sim ou não? Tanto é que a gente fala, pô, esse cara se acha, né? Fica o tempo todo cantando as suas vitórias, suas conquistas. Às vezes você nem perguntou, mas a pessoa, porque eu fiz isso, aquilo outro, porque eu tenho isso. Né? Hoje as pessoas usam as suas conquistas nas suas vestimentas, se enche de ouro para lá e para cá, para mostrar e às vezes ter uma vida de aparência. Mostrar ter algo que não tem. Tem que mostrar por fora o que não tem por dentro. A verdadeira riqueza, querido, o dinheiro não pode comprar. Elas são eternas. Está dentro de você. Amém? Honestidade, integridade, lealdade, fidelidade, bondade, paciência, virtudes que, claro, se externam no nosso dia a dia, mas que são construídas dentro de nós, através da ação do Espírito Santo na nossa vida. A sua atitude é a bibliotecária do seu passado. A sua atitude é a oradora do seu presente. A sua atitude é a profeta do seu futuro. A sua atitude hoje vai definir o seu futuro amanhã, irmão. Amém? Que tipo de atitude nós vamos ter diante das dificuldades? Não há nenhuma parte da sua vida atual que não seja afetada pela sua atitude. E a atitude, irmão, nós não podemos deixar para amanhã aquilo que nós temos que fazer hoje. O brasileiro adora fazer isso, né? É o que a Bíblia chama, é um pecado na Bíblia chamado procrastinação. Deixar para amanhã aquilo que eu tenho que fazer hoje. Hoje é o dia da sua atitude. Hoje é o dia da sua mudança. Hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia que pode começar a sua vitória. Através da sua atitude, querido. Não há nada na sua vida atual que não seja afetada pela sua atitude. O seu futuro será influenciado definitivamente pela atitude que você traz consigo a partir de hoje. Lembre-se disso. Quando nós falamos de atitude, nós não estamos pensando em poder da mente, nós não estamos baseando a atitude na força humana, mas sim numa atitude de fé e de confiança no poder de Deus. É diferente dos livros de autoajuda, né? Onde a ajuda está baseada dentro do próprio homem. Isso é nova era, isso é contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela prega a ajuda do alto. Não a autoajuda, mas sim a ajuda do alto. Mas é claro, de um coração que se alinha com os céus. De um coração que toma uma atitude de fé, baseado
na palavra de Deus. Então determine-se, tome uma decisão hoje, de possuir uma atitude de fé, uma atitude positiva, uma atitude correta a cada dia da sua vida. E eu quero deixar aqui 3 maneiras de você cultivar uma atitude positiva para nós encerrarmos. Preste atenção, como é que eu e você podemos cultivar uma atitude de fé, uma atitude positiva todos os dias? Preste atenção no que esse grande teólogo Martin Lloyd Jones diz. Ele disse assim: a maior infelicidade na vida acontece porque você está ouvindo a si mesmo, em vez de conversar consigo mesmo. É importante que a gente converse com a gente mesmo, que a gente leia a palavra e fale conosco aquilo que Deus diz na sua palavra. Você está me entendendo? Às vezes o diabo vem com um pensamento de derrota para a tua vida. Você tem que se relembrar e dizer com a tua voz e com o teu coração: eu não vou ficar prostrado, eu não vou ser um derrotado, em nome de Jesus, eu vou ser mais do que vencedor. Amém? Né? O diabo começa a apresentar as tentações para você, a coisa errada, você vai falar com você mesmo, vai dizer: não, eu não posso fazer isso, eu sou um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é uma mulher virtuosa, você é um homem segundo o coração de Deus. Você tem que falar para você mesmo diante da tentação, diante da dificuldade, diante do problema. Fale, converse com você mesmo, faça bate-papos mentais positivos regularmente. Isso é bom, né? Geralmente a gente pensa que quem fala consigo parece que está doido, né? Olha aí, parece que está doido, falando sozinho. Nós estamos falando de falar interiormente. E às vezes, quando você estiver ali no seu quarto, sem ninguém olhando, você pode também falar em voz alta. No carro, né? Claro, só procure evitar no meio da rua, senão realmente vão pensar que você está com um parafuso a menos. Mas, querido, no dia a dia é possível nós mantermos uma conversa sadia com nós mesmos. Diante da luta, diante do problema, diante da tentação, converse com você mesmo. Faça bate-papos mentais positivos, de fé, de esperança, regularmente. Amém? Como aquele versículo que diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E isso, diz ali o profeta menor, é a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, a cada manhã Deus olha para mim e para você e diz: eu acredito em você. Em mim você será mais do que vencedor, diz o Senhor. Você pode ter sido fracassado no dia anterior, mas no dia seguinte Deus olha para mim e para você e diz: eu faço nova todas as coisas na tua vida. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para a suprema vocação em Cristo Jesus, o meu Senhor. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A cada novo nascimento do sol, a cada amanhecer, querido, é uma nova chance, é uma nova esperança. É Deus olhando para mim e para você e dizendo: eu acredito em você, creia em mim também, confie em mim. Deus acredita tanto em você, você é tão importante para Deus, que Deus deu aquilo de mais importante que Ele tinha, seu único filho, para morrer na cruz no seu lugar. Isso mostra o seu valor, querido, isso mostra o quão você é importante para Ele. Isso mostra o quão precioso você é para Deus. 3 coisas práticas para cultivarmos uma atitude de fé, uma atitude positiva com relação à vida. Primeiro, alimente-se com a comida correta. Alimente-se com a comida correta. Leia bons livros, leia a palavra de Deus, escute ministrações, adore ao Senhor, participe de seminários, participe de palestras, cursos, assista vídeos, se alimente corretamente. Alimente-se com a comida correta. Tudo aquilo que encoraje você, tudo aquilo que promova uma atitude positiva na sua vida, tudo aquilo que promova a sua fé, que gere esperança num futuro melhor para você.
alimente-se com a comida correta. Amém? É a primeira atitude prática que nós temos que ter para mantermos e cultivarmos uma atitude de fé no nosso dia a dia. Segundo, alcance um objetivo todo dia. Estabeleça alvos para o seu dia. Geralmente a gente começa o dia igual uma barata tonta, né? Não sabe o que fazer, tem um monte de coisa para fazer, parece que o dia é curto. Sim ou não, irmãos? Uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer quando levantamos, além de buscar Deus, ler a palavra, orar, debaixo de oração, debaixo de uma reflexão ali, de uma meditação, pega um papelzinho, uma caneta, faça uma lista de necessidades, de alvos, de objetivos ao longo do dia. Faça isso. E aí estabeleça o que é prioridade, o que é primário e o que é secundário. Aquilo que é mais importante, essencial, e aquilo que é secundário. Se der para fazer, amém. Tem muita gente que sacrifica o importante por aquilo que é secundário. Porque acorda de manhã igual uma barata tonta, sem estabelecer objetivos todos os dias. Estabeleça metas diárias que sejam alcançáveis, para que você veja progresso no seu dia, progresso na sua vida, conquistas diárias em nome de Jesus. E só assim você vai ter uma mentalidade vencedora para a glória de Deus. Amém? Não é para a glória do teu eu, do meu eu, não, é para a glória de Deus. Nós vivemos não é para o nosso eu, para o nosso ego, para nos achar, não. É para a glória de Deus. Faça isso. Alcance um objetivo todo dia, estabeleça suas prioridades. E não sacrifique aquilo que é mais importante para o coração de Deus e para você. Primeiro, alimente-se com a comida correta. Segundo, alcance um objetivo todo dia. E por último, terceiro princípio, para cultivarmos uma atitude positiva, uma atitude de fé, uma mentalidade vencedora, escreva na sua parede. Pendure no seu quarto os seus sonhos, os seus projetos. Todos nós precisamos de lembretes para nos ajudar a pensarmos direito todos os dias. Precisamos sinalizar os ambientes com vitórias já alcançadas ou imagens inspiradoras. Amém? Quais são os seus sonhos? Nós temos no site da igreja, eu queria indicar para você, no site da igreja, na seção downloads, uma vez eu preguei uma palavra sobre sonhos, e eu fiz ali uma folhinha com uma listinha de 10 sonhos, e um versículo bíblico no final, que você pode imprimir, está lá na seção downloads, tem lá. Eu não me lembro, se você quer alguma coisa relacionada a sonhos, faz anos que eu preguei a palavra sobre isso, eu sei que está lá no site da igreja. Você clica lá, vai abrir uma folha em PDF, você pode imprimir e estabelecer 10 metas para a sua vida, 10 alvos, fazer um quadrinho bonitinho, pendurar na sua casa, colocar, sinalizar, para que todo dia antes de dormir, ao acordar, você veja aquele sinal e diga: Senhor, eu vou perseguir o meu sonho. Senhor, eu creio que o Senhor vai me dar vitória nessa situação. Pode ser uma causa na justiça, que você está orando, pode ser, sabe, o evangelismo de um parente, de um amigo, pode ser qualquer coisa, irmão. Talvez não tenha 10 projetos de vida, escreva 3, escreva 5, escreva aquilo que Deus colocar no seu coração, amém? Mas entenda que o nosso Deus é um Deus sonhador. Ele sonhou com você. Você é o sonho mais lindo de Deus. E não só isso, Ele sonhou com você e Ele criou você. Ele correu atrás do seu sonho e Ele vai te dar força e poder para que você realize essas metas, que você realmente escreva na sua parede, sinalize esses lembretes para te ajudar a pensar e triunfar no Senhor Jesus, o nosso Deus. Amém? Vou repetir só para terminar. Como cultivar uma atitude positiva? Primeiro, alimente-se com a comida correta. Ah, pastor, eu não sei que livros comprar, como é que eu posso crescer nessa área? Irmão, pergunte para nós. Nós temos as redes sociais, nós temos e-mail, nós temos Facebook, a gente pode te ajudar, irmãos,
a te dar literatura maravilhosa para você comprar. Alimento abençoado de homens cheios da palavra de Deus, que vão edificar e abençoar a sua vida. Vídeos, palestras, cursos, toda hora, graças a Deus, a nossa igreja está investindo nisso, para o louvor e glória do Senhor. Alimente-se com a comida correta, alcance um objetivo todo dia, e escreva na sua parede. O povo de Israel sempre fez isso. Sinalizou com uma montanha de pedra, sinalizou com algum objeto, com alguma coisa. Deus usa símbolos, Deus usa sinais, para nos fazer lembrar os grandes feitos do Senhor. Ou então aquilo que Ele ainda vai fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Fica de pé, querido, glória a Deus. Quem foi abençoado com essa palavra, superando o fracasso? 1, 2, 3 e 4. Lembre que está lá, vai estar lá no nosso YouTube da igreja, né? Você pode entrar no site, lá tem um link, que vai dar lá no link do YouTube da igreja. Você pode assistir novamente essa palavra, anotar num caderninho, e ser abençoado em nome de Jesus. Vamos orar, clamar ao Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar diante do Senhor em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Ó Deus, nós aprendemos que devemos esquecer as coisas que para trás ficam e precisamos prosseguir para o alvo, a suprema vocação, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós aprendemos também que em Ti teremos vitória, que o segredo da nossa vitória é termos uma atitude positiva com relação à vida, uma atitude de fé, uma atitude de esperança, e a atitude começa hoje. Senhor, leva o teu povo, Pai, a atitudes corretas, ó Deus, a comportamentos coerentes com o teu evangelho, com a tua palavra, com aquilo que o Senhor já está ministrando nos seus corações. Que possamos vencer a covardia, o medo, as perturbações, os enganos, os sofismas do maligno caiam por terra, as ervas daninhas de Satanás, os pensamentos derrotistas, de fracasso, de derrota, negativos, críticos, legalistas. Pai, tira tudo isso de nós. Em nome de Jesus, nos dá uma mentalidade vencedora, nos dá sabedoria, nos dá prudência, nos dá força, poder, glória, graça, unção, ó Deus, a cada dia, Deus, para que possamos vencer os gigantes, para que possamos triunfar sobre as adversidades, para que possamos vencer as tentações que tentam nos assediar todos os dias, o pecado que tenazmente nos assedia, os embaraços que a vida tenta nos impor. Pela graça de Deus nós triunfaremos, Senhor. Como Paulo fala em Romanos, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque nós já não vivemos debaixo da lei, mas vivemos debaixo da graça de Deus. Senhor, nós não queremos fazer graça com a tua graça, pelo contrário, queremos viver debaixo da tua graça, entendendo a tua graça, agindo com graça com nós mesmos e com as pessoas ao nosso redor. Dá-nos um olhar correto, uma perspectiva bíblica, uma cosmovisão cristã, ó Deus, porque a verdadeira sabedoria é essa, é enxergar a vida do ponto de vista de Deus. E nós queremos enxergar a vida como o Senhor enxerga. Dá-nos sabedoria, a sabedoria divina, que é maior do que a sabedoria humana dessa terra, que é limitada, que muitas vezes é fracassada, mas a sabedoria de Deus, a glória de Deus pode ser manifestada em cada vida, para que o Senhor seja honrado e glorificado através das nossas vidas. Enche o nosso coração de fé, enche o nosso coração de esperança. Nós queremos crescer e florescer no Senhor, prosperar em Ti, ó Deus, e livra-nos de cairmos nas ciladas do orgulho, Pai. Que haja sempre em nós um coração de servo, um coração quebrantado, um coração humilde, diante do Senhor e diante das pessoas. Senhor, nos capacite, nós precisamos da Tua ajuda, Pai. Nós por nós mesmos jamais venceremos, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, triunfaremos para a glória de Deus. Senhor, abençoa o Teu povo em nome de Jesus, e derrama a Tua glória sobre eles, em cada necessidade.
Nós repreendemos toda e qualquer ação maligna, toda e qualquer ação de demônio, toda e qualquer enfermidade que tenha assolado, problema, dificuldade, vai caindo fora agora em nome de Jesus. Nós declaramos a vitória do Senhor Jesus e a bênção de Deus sobre cada vida, conquista, sonhos, projetos, realizações no Senhor. É o que nós desejamos e pedimos e clamamos ao Senhor. E desde já nós te agradecemos porque a tua resposta é certa sobre a nossa vida. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Levante as mãos comigo. Que o Senhor te abençoe desde Sião. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que a luz do rosto do Senhor, o favor divino, brilhe sobre a tua vida. Te dê vitória, conquista, poder e graça. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, purificados através do sangue de Jesus, até a volta de Jesus de Nazaré. Que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário seja derramado sobre a tua vida, os benefícios da cruz. Ó Deus, tudo aquilo que está implícito na cruz do Calvário, a nossa herança espiritual, o milagre, a bênção seja derramado sobre a tua vida em nome de Jesus. Quem recebe diz glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Dê um abraço do irmão que está do seu lado. Vai na graça e na paz de Jesus. E que Deus te abençoe. Louvado seja o Senhor.